O debate sobre a jornada de trabalho tomou conta das redes sociais e chegou até a Câmara dos Deputados. A proposta, apresentada pela deputada Erika Hilton, do PSOL, prevê a redução de trabalho para uma escala do tipo 4x3, ou seja, com trabalho em 4 dias por semana para 3 dias de folga. Atualmente, no Brasil, a consolidação das leis do trabalho determina que funcionários não podem trabalhar mais de 8 horas por dia ou 44 horas por semana. Hoje no Brasil, nós temos um regime determinado pela Constituição Federal de jornada máxima de trabalho semanal e diária. Então, hoje a Constituição Federal ela prevê que o tempo máximo que você pode trabalhar por semana seriam 44 horas semanais. É claro que existem as pequenas exceções em relação à hora extra, que aí pode haver a compensação de horas, e por dia seriam 8 horas. Então, essa PEC ela vem, na verdade, trazer uma modificação nessa quantidade semanal de horas e, por conseguinte, também na quantidade diária. Ou seja, a proposta dessa emenda constitucional é de reduzir esse limite máximo de 44 horas para 36 horas. E também alterar esse regime de escala. Diretamente, o que eles buscam modificar é justamente o regime de 6x1, ou seja, você trabalha 6 dias seguidos e folga no 7º dia, preferencialmente nos domingos, mas não que seja obrigatório. Então, sairia dessa modalidade de regime de 6x1 para um 4x3, segundo a proposta. De acordo com especialistas, o objetivo da proposta é melhorar a qualidade de vida e aumentar a produtividade do trabalhador. Apesar da iniciativa, esse advogado ressalta que a proposta pode enfrentar desafios, especialmente para micro e pequenas empresas. A lei, ela altera basicamente essa PEC, na verdade, que é uma proposta de emenda constitucional, ela altera dois incisos, na verdade, da Constituição Federal, no artigo 7º, certo? Que justamente altera a quantidade da carga da jornada semanal, da diária e prevê a implementação disso daqui a 365 dias. Só que aí o grande problema é como efetivar e como executar isso na prática. Nós sabemos que aqui no Brasil, a maior parte das empresas são pequenas e microempresas. Então, são empresas que, para poder você gerar uma modificação na escala, no custo que ela tem, não tem como ser feito isso de uma hora para outra. Então, por exemplo, se você reduz a jornada de um empregado de 6x1 para 4x3, como prevê a proposta, você teria que contratar ou um ou 2 funcionários para poder preencher essa lacuna que vai ficar. Geralmente, os setores que devem ser mais afetados por isso seriam o setor de serviços, o setor de comércio, de indústria, principalmente aqueles que funcionam ao final de semana. Então, assim, para uma grande empresa, um grande grupo econômico, talvez não seja tão pesado modificar ou contratar 1 ou 2 ou 3 ou 10 funcionários. Agora, para uma lanchonete, para uma padaria, para um bar que funciona ao final de semana, que tem 2 ou 3 pessoas trabalhando lá, o custo de contratar mais uma pessoa pode viabilizar, inclusive, a operação dele. Já o economista Danilo Pereira prevê que a longo prazo, caso a proposta seja aprovada e entre em vigor, o consumo e a renda dos trabalhadores podem aumentar. Reflexo prático na economia é justamente você ter que organizar toda uma estrutura produtiva para trabalhar agora com escalas de 36 horas semanais. Isso, ao primeiro momento, reflete um aumento de custos para o empresariado e para toda a carga tributária também, que vai ser aumentada para o empresário, tendo em vista que vai ter que aumentar a quantidade de pessoas que irão trabalhar na sua rotina diária. E também isso no médio e longo prazo vai refletir um aumento também, um incremento realmente de renda na economia, ocasionando um aumento de consumo e, por consequência, um aumento também nas vendas. Por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, é preciso do apoio de 1/3 da composição, ou seja, 171 parlamentares devem endossar o texto. Hoje em dia, a questão da internet ela tem muita força. Então, se a gente acompanhar as redes sociais, os sites de notícias, a gente viu que de uma semana para cá, do que era só um murmurinho ou uma conversa, se tornou já, ontem mesmo eu verifiquei que já alcançaram um número mínimo de assinaturas para poder encaminhar esse projeto lá. Só que assim, no tramitar desse projeto ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Ele tem que passar, se realmente conseguir um número mínimo de assinaturas, ele deve ser encaminhado, o presidente ele deve encaminhar para
Comissão de Constituição e Justiça, né, da Câmara. Sendo aprovado, eles vão verificar a questão da constitucionalidade dessa mudança, depois deve passar para uma comissão especial, para depois somente ser votado pelo plenário, e também nessa votação ele precisa de um quórum qualificado, né, que é um quórum de 3/5 em 2 turnos. E esse mesmo percurso ele deve seguir pelo Senado Federal para que seja promulgada essa emenda constitucional.